Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você está assistindo isso aí. Eu sei que você está fazendo aulas pelo Centro de Mídias aqui de São Paulo, só um pouquinho que eu vou virar o visor aqui para eu enxergar. E eu sei que essa aula você já viu lá no Centro de Mídias, mas eu acho que ela é extremamente importante para a gente entender tudo aquilo que nós vamos estudar nas próximas aulas, que eu prefiro retomar alguns pontos que já foram explicados, como por exemplo o Renascimento. E então eu vou gravar alguns vídeos para vocês sobre o Renascimento. Começando por esse aqui, eu vou fazer sempre vídeos curtinhos, tá? No máximo 20 minutos, algum ou outro pode passar desse tempo, mas no geral eu vou fazer vídeos de mais ou menos 20 minutos, para não cansá-los muito. Aqui a gente tem um trecho, um detalhe da Capela Sistina em Roma, perto lá, em Roma não, na verdade no Vaticano, do lado da Igreja de São Pedro. E todo o teto foi pintado com o livro do Gênesis, e eu separei esse trecho aqui para vocês para tentar explicar o que é o Renascimento. O Renascimento é um movimento artístico, cultural, intelectual que muda a vida das pessoas no século XIV, XV, XVI. É muito tempo. Se vocês lembrarem, eu tinha falado para vocês lerem livros do Shakespeare, porque a gente ia trabalhar o Renascimento sob o ponto de vista literário, vocês iam apresentar uma peça de teatro para mim. Mas veio o coronavírus, que ninguém estava esperando, e mudou todos os nossos planos. Então eu vou começar com uma análise artística, inclusive depois a gente vai passar para a questão literária, para escrita de peças de teatro que representavam um grupo novo que estava surgindo. Então vamos aqui, esse trecho que é a criação de Adão. Aqui nós temos o Adão, aqui nós temos Deus. E o que eu quero que vocês entendam? O Renascimento é um momento em que o teocentrismo medieval, Deus no centro de tudo, é substituído pelo antropocentrismo moderno, que é o que nós temos até hoje. Ou seja, nós, seres humanos, nós, homens, não as mulheres naquela época, homens, somos indivíduos que a nossa cultura passa a estar no centro do universo. Mas não é a nossa cultura como humanidade em geral, como homens em geral. É a cultura de um indivíduo específico, até se você puder anotar aí, para você não esquecer, esse indivíduo ele vai ser sempre homem, H, ele vai ser sempre branco, B, e ele vai ser sempre da cultura da Europa ocidental. Então ele vai ser sempre um homem ocidental, O, HBO, para você lembrar do canal de televisão, do HBO, para você não esquecer nunca mais que a cultura que nós temos até hoje, ela reflete os interesses e a cultura desse indivíduo, do homem branco da Europa ocidental, homem branco ocidental. E ele vai ser, obviamente, sempre rico. Esse indivíduo é que determina os nossos gostos, os nossos interesses, tudo aquilo que nós pensamos. Então, deixamos de ser teocentristas, para sermos antropocentristas. Agora, essa pintura aqui, ela tem um outro quê a mais. Provavelmente, o Michelangelo, quando fez essa pintura, ele não estava pensando nisso, no que nós vamos ver nos próximos 2 slides. Mas Michelangelo, ele refletia o espírito da época. E as pessoas estavam começando a entender isso. E esse começando significa que ia levar mais 300 anos até alguém formular a frase que nós vamos descobrir no final desse PowerPoint aqui. Primeiro, percebam que o título aqui do Michelangelo é Criação de Adão. Criação de Adão, e a gente ia ter uma discussão na sala sobre esse tema, mas eu basicamente gostaria que vocês entendessem o seguinte: criação de Adão significa que não dá para saber se é criação de Adão por parte de Deus ou Adão está criando algo. Tá? A gente só ia ter que ficar discutindo, inclusive aqui, se vocês olharem o detalhe dos dedos, mesmo que o dedo do Adão esteja assim, bem descansadão, e o dedo de Deus tentando ali dar uma... não dá para saber quem está criando quem. Você não pode afirmar que criação de Adão é Adão criando algo ou Deus criando Adão, certo? E aí, depois de alguma discussão também em sala que infelizmente não teremos, chegaremos nessa parte aqui. Vocês já viram essa imagem, ignorem Deus e os anjos, pensem nesse formato. Não é por acaso que o Michelangelo fez isso aqui.
e também não foi intencional. Mas ele fez, percebam que ele colocou Deus, essa figura, esse senhor barbudo e saradinho, dentro de uma forma, dentro de um tecido, um véu, que parece um cérebro. Voltando aqui lá para a primeira imagem, se vocês pensarem para ver, a criação de Adão pode refletir tanto Deus criando Adão, quanto Adão criando Deus, o homem criando Deus. E já que nós estamos falando de um período que vai ser chamado de antropocêntrico, a cultura do homem no centro do universo, começam ainda de forma muito tímida as discussões sobre a existência de Deus ou não. Não dá para falar em ateísmo nesse momento, você só vai falar de ateísmo depois de 1850, e vamos imaginar que isso aqui seja 1500, portanto 350 anos depois, 300 anos depois, é muito tempo para alguém falar que Deus não existe. Antes disso, não havia a menor condição. O Michelangelo não é ateu, ele acreditava em Deus, ele pintou, ele sofreu muito para pintar, por exemplo, o rosto de Jesus Cristo, o rosto de Judas, por conta das personagens históricas que eram. Então, o nosso simpático Michelangelo, ele era um homem temente a Deus. Agora, o que eu gostaria que vocês entendessem? Essa é uma época de mudança. As pessoas começam a se olhar no espelho, não havia espelho de forma tão comum como tem hoje, então as pessoas começam a se enxergar, e mais, as pessoas começam a olhar para o espelho da alma, para a própria alma, existindo a alma ou não, e elas começam a entender o seguinte: se até na Idade Média eles eram a imagem e semelhança de Deus, o homem, os homens, vamos ver quem que Deus criou a sua imagem e semelhança lá na Bíblia, mesmo que o corpo, a parte externa seja diferente, a parte interna, ela é semelhante a Deus. A minha alma é uma alma igual à alma de Deus. Então, eu sou uma criação de Deus, eu sou uma criação divina. Eu, como um homem medieval. A Idade Moderna, ela vai trazer uma outra concepção. Que concepção é essa? De que Deus, Deus cria os homens, mas ele dá para esses homens o livre-arbítrio. Eu passo a ser responsável pelo meu destino. Tudo aquilo que acontece de certo ou de errado na minha vida é responsabilidade minha. Isso também não está tão certo assim. Se a primeira também não é adequada, você jogar tudo na conta e na culpa de Deus, a segunda também não é totalmente certa, porque eu tenho até domínio sobre a minha vida, mas aquilo que influencia a minha vida, o lugar onde eu nasço, o gênero que eu nasci, a cidade, o país, a época em que eu nasci, tudo isso determina o tipo de pessoa que eu vou ser. O sucesso que eu terei ou não é influenciado pelo meu meio também. Isso é importante que vocês não esqueçam. Então, o que nós temos aqui? A ideia de que o homem passa a ser mais importante. E se o homem passa a ser mais importante, as aspirações do homem também são mais importantes. E quais são as aspirações? Só uma: ser feliz. E eu vou ser feliz como? Começa a se criar a ideia de que eu só vou ser feliz se eu tiver dinheiro. E essa ideia permanece até hoje, por mais que, e isso é importante que vocês entendam também, por mais que as pessoas digam: olha, não dá para ser feliz se você tiver dinheiro, não necessariamente você vai ser feliz. Isso é uma verdade, senão depressão seria uma doença de pobre, e depressão afeta ricos e pobres, homens e mulheres, crianças, adolescentes, adultos e idosos. A depressão não é uma doença ligada ao dinheiro, o dinheiro não traz felicidade, ele traz um acalanto, traz uma tranquilidade, mas a felicidade em si não. Então, para vocês entenderem, o Renascimento é uma época em que, mais do que renascer a cultura greco-romana, que espero que vocês tenham assistido o vídeo lá do Centro de Mídias, o Renascimento lhe importa porque ele faz nascer uma cultura nova. Essa cultura nova é a cultura moderna, que é o que nós somos. Nós gostamos de dinheiro, nós gostamos de ter prazer, nós gostamos de viver bem. É isso que nós queremos. Vocês estão na escola, as pessoas que mandam vocês para a escola, a família de vocês, dificilmente eles falam para vocês: vai lá fulano para você ser uma pessoa melhor. Vai lá, no fundo o que eles estão dizendo, insistem para você ir para a escola, vai lá para você não ser, para você ser menos pobre do que você é hoje, para você ser mais rico do que você é hoje, tá? Então, assim, a escola serve para isso, para te dar uma condição de sobrevivência. A não ser que tenha algumas variáveis que são muito raras, do tipo ganhar numa loteria, receber uma herança de um tio que mora na Europa, você nem sabia que existia, e apareceu aí com alguns milhares de euros para vocês, milhões de euros para vocês, ou ainda entrar para o mundo do crime, que vai durar pouco, mas você pode ficar um pouquinho rico. No geral, se você não fizer um esforço grande para tentar enriquecer,
você não vai ficar rico da noite para o dia. Então a ideia do esforço, da meritocracia, de você querer se desenvolver, tudo isso surge com o Renascimento. Então nós deixamos de ser uma sociedade espiritualizada, que pensa no paraíso, para sermos uma sociedade materialista, que pensa no presente e no agora. E passamos a querer que a satisfação dos nossos desejos, quaisquer desejos, desde comer uma pizza, sejam realizados pelos indivíduos que estejam próximos a nós, ao nosso redor. Tá? E por último, essa sociedade que surge agora é uma sociedade, como eu falei, materialista, que pensa sempre no agora. Eu sei que eu vou morrer, se eu comer bacon, eu vou morrer. Eu tenho pressão alta, se eu ficar comendo bacon todo dia eu vou morrer, mas eu adoro comer bacon. E a morte está numa perspectiva muito longe. Vocês que estão entrando na adolescência, percebam quantas besteiras vocês vão fazer. Os jovens, um pouco mais velhos que vocês, às vezes conhecem até um que morreu num acidente de carro, que estava dirigindo bêbado, porque estava andando de moto, não sabia guiar a moto direito, foi fazer um grau na moto, sei lá o quê. Então, assim, qualquer ação que uma pessoa adulta vê e fala, nossa, mano, olha o perigo disso. Um jovem, ele pensa menos, ele age mais. A velhice nos dá sabedoria, porque passamos a querer aproveitar cada segundo da nossa vida, cada minuto da nossa vida. Vocês percebem, eu estou gravando o vídeo hoje quando os shoppings estão sendo abertos, percebem quantas pessoas vão no shopping. Eu estava no carro, fui no supermercado, estava voltando, ouvi no carro, uma professora esperando para abrir o shopping, falando, estava difícil ficar em casa, 3 meses em casa, então o shopping abriu, eu vim trazer minha filha de 1 ano, para passear aqui, para ver o que uma criança de 1 ano vai vir no shopping, mano. Uma criança de 1 ano não tem, se ficar em casa o ano inteiro, para ela não vai fazer diferença nenhuma, ela não tem tanto conhecimento do mundo externo, mas a mãe precisa achar uma justificativa para ela, para a angústia dela. Essa angústia também é uma invenção pós-renascimento, tá bom? Eu vou ficando com esse vídeo por aqui, afinal de contas é o nosso primeiro vídeo e mais pra frente eu gravo uns vídeos um pouco mais longos, deem uma olhada nisso aqui, eu vou postar o PowerPoint para vocês lá na sala, tá bom? Obrigado, um abraço, tchau!